Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno Rodrigues e vamos ao segundo vídeo dessa nossa série do Diário de um Brasileiro. O assunto que eu vou abordar hoje é sobre a economia das empresas e dos brasileiros no ano de 2017 e 2016. Eu vou citar exemplo da minha convivência. Alguns já sabem, minha família possui uma empresa, já vai para 8 anos que essa empresa existe. É uma empresa familiar, atualmente ela está cotada como microempresa devido ao seu faturamento e sua composição atual. Mas para se ter uma ideia básica sobre a economia atual do Brasil e a dificuldade que o brasileiro e as empresas brasileiras enfrentam nesse patamar de microempresa, eu vou citar o seguinte exemplo. Nossa empresa começou com uma porta de entrada, um pequeno salão de recepção aos clientes e um outro espaço que servia de estoque e sala de aula. Essa empresa se chama Empório das Artes. Nós não tínhamos acessibilidade a crédito, apesar de existir diversos programas governamentais de auxílio ao crédito ao microempresário, ao empreendedor individual, mas cai-se naquele velho problema brasileiro. Os bancos, as instituições financeiras e até próprio Banco Central, BNDES, Banco da Amazônia, estão corruptos, estão se corrompendo. Tem o velho problema do jeitinho brasileiro. Só se libera crédito para aquele que tem um apadrinhado com alguém, aquele que tem influência ou é conhecido. Sua empresa pode ter toda a documentação necessária, ter todo o critério que eles dizem necessitar para ter acesso a esses créditos, mas mesmo assim você não recebe esses créditos, a não ser que você entre na jogada deles. Para você ter uma ideia, eu cito exemplo próprio e tenho até como provar isso. Se você quiser ter um acesso a um crédito do Banco da Amazônia, que é o BASA, você precisa de um projeto financeiro, um plano de negócio financeiro. O Banco da Amazônia, ele não aceita, ele pode até aceitar, mas ele nem leva em consideração um plano de negócio financeiro que você faça por si mesmo, mesmo seguindo todos os modelos que ele tem disponível. Isso que eu cito é exemplo aqui da região norte. Pode ser que no seu estado você seja beneficiado com uma agência que atua realmente da forma que a lei pede. Para se ter uma ideia, o que eles falam é: olha, o seu projeto não está bem elaborado. Ou então eles falam: olha, eu achava melhor o senhor procurar alguém para fazer o projeto do senhor, que ele talvez não está dentro do método que a gente pede. A gente indica e te dá uma lista de contatos para você fazer o projeto. Esses contatos são pessoas, donos de factories ou escritórios que só fazem esse tipo de serviço, ou seja, está fugindo da regra. Não que seja errado você procurar uma factory ou procurar um escritório de gestão financeira, não, de forma alguma é errado, mas se você tem capacitação para elaborar seu próprio projeto e ele estiver dentro do modelo que eles apresentam, por que não é analisado? Para se ter uma ideia, eles dão prioridade aos projetos desses, digamos, afiliados a essa agência financeira. Esse é o maior problema do nosso país. Quando você se recorre aos bancos privados, Itaú, Santander, HSBC, Bradesco, N outros, até mesmo a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, aí você vai cair no velho respaldo. O gerente financeiro que gerencia as contas de pessoas jurídicas, ele não quer saber do microempreendedor. Ele quer gerir contratos que tenham uma rotatividade mensal alta, acima de R$200 mil por mês. Mesmo que ele, com todo o conhecimento de cursos de CPA 10, CPA 20, cursos de análise financeira, ele tem preguiça de fazer análise do seu perfil econômico. Qual que é o ganho, a receita da sua empresa? Minha empresa tem uma receita, na época quando a gente iniciou, de R$10 mil mês.
Acho que nem vai se qualificar, não compensa o senhor tentar não. Eu nem vou pegar para analisar, caminha para outro banco. Ou então, após você insistir muito, ele finge que analisou, depois de alguns meses ele te liga, fala, ó, seu perfil deu bem baixo. O senhor tinha que ter uma receita maior para poder ter acesso a esses financiamentos. Pois é, eis o problema do nosso país. Os programas que são criados para atender o microempresário, o empreendedor individual, não falam isso nos seus regulamentos. Se é microempresário, empreendedor individual, ele vai entrar naquele patamar que está previsto na legislação. Ele não vai faturar acima de 200 mil reais por mês. Porque se ele faturar acima de 200 mil reais por mês, ele não é mais empresário individual nem microempresário. É um absurdo. Eu já passei por isso muito. E para vocês terem uma ideia, a nossa empresa chegou onde está hoje, após 8 anos. Nós começamos com uma portinha de entrada, por isso que eu falo que era só uma porta. E o outro espaço, na verdade eram 2 salas comerciais pequenas, unidas pelo meio. Uma tinha porta de acesso, a outra funcionava como vitrine e tinha um vão para passagem. Esse onde funcionava como vitrine era o nosso estoque, prateleira à disposição para o cliente, pegar as peças in natura, e no meio tinha uma mesa para dar aula, no fundo uma pia. Depois eu disponibilizo fotos para vocês verem. Era simples, e uma recepção onde ficava o balcão de caixa. Se eu não me engano foi em média 2 anos. Graças a Deus, é muito esforço nosso, porque se a gente tivesse acesso a crédito antes disso, nós tínhamos conseguido expandir mais rápido. Com 2 anos de serviço nesse local, eu, minha esposa, minha família, minha mãe, meu irmão, meu pai, uma funcionária que estava ajudando, todos batalhamos e conseguimos alcançar. Conseguimos alugar um espaço maior, um espaço amplo, bem grande, possuía 2 salas de aula. Se eu não me engano, tinha em média 200 metros quadrados. Fora ainda que na parte superior tinha um estoque. Nós mudamos para uma área central da cidade. Para você ver que se aquele gerente lá tivesse feito o trabalho dele de analisar o perfil econômico, analisar o meu projeto de crescimento que eu queria na empresa, nós tínhamos crescido mais rápido. E na época o mercado permitia isso. Na época o nosso país não enfrentava uma crise financeira. E após alguns anos nós viemos para Porto Velho. Novamente eu precisei verificar se eu conseguiria algum acesso ao crédito, e nos foi negado novamente. Mesmo argumento, mesmas desculpas. Esse é o problema do nosso país. Até mesmo para uma pessoa física, ela sofre perrenhamente para conseguir um acesso a um crédito. Para se ter uma ideia, com recursos próprios e ajuda de adiantamento de herança que meu pai deu para mim, deu para meu irmão, e movimentação de bolsas de valores que eu fiz, nós conseguimos comprar um terreno em um loteamento bem movimentado. Não era um loteamento de luxo, mas era de classe média. Compramos um terreno para mim e um terreno para o meu irmão, e fomos pagando a nossa parcela. Se fosse analisar na época uma parcela assim que fosse financiamento de algum programa governamental, era um valor acima do valor da média que nós pagávamos. Então, o brasileiro sofre muito com isso, porque tudo aqui se gira em volta da influência, em volta do status que a pessoa tem, às vezes de aparentar ter algo, mas às vezes não tem. A nossa empresa, quando ela iniciou, foi iniciada de forma organizacional. Eu e meu irmão estávamos cursando administração de empresa na Unir. Meu pai estava recém-formado. Então ali era nosso laboratório de prática, a gente aplicava tudo ali. Apesar de ser uma empresa pequena, que não permitia a gente fazer muita coisa, o nosso recurso financeiro era bem curto, porque a gente tinha que mensurar bem o que era a nossa receita, o que era o nosso custo, e era bem limitado mesmo. Vocês analisam bem. Eu
no meu pequena visão de empreendedor, eu vejo que se na época a gente tivesse acesso a crédito, nossa empresa hoje estaria bem maior. Eu estaria com o meu sonho realizado, que o meu sonho sempre foi ter filiais. Mas nós não temos como, não tem poder econômico para isso. A atual realidade econômica do país não me permite, eu não tenho acesso a crédito para isso, apesar de eu me qualificar em todos os quesitos. E agora viemos para Porto Velho em 2011, 2012, alugamos um espaço, não era exatamente o mesmo tamanho do espaço que a gente tinha lá em Cacoal, mas atendia a necessidade que a gente tinha. E nesse espaço nós dávamos curso, foi bem organizado, nós sempre estudamos até a localização das prateleiras, a posição dos balcões. Fizemos um banner na época em material de vinil, uma gráfica com dizeres bem bacana para chamar a atenção do público. Fomos às ruas antes da inauguração da loja. E tudo isso, o brasileiro ele é tão esforçado, gente, que quando falta recurso, a gente põe a mão na massa. Até mesmo quando tem recurso, que nós vivemos uma forma tão difícil que para nós não é feio e não medimos esforços. Nós trabalhamos, se precisar limpar chão de loja a gente limpava, se precisar montar prateleira a gente montava, fazer mudança, foi tudo nós que fizemos. Reuniu-se a família, reuniu-se quem trabalhava na loja e nós fizemos o nosso trabalho. Foi feita a mudança da casa, da loja, organizou tudo. Quando chegamos aqui, montamos tudo novamente. É isso mesmo. O brasileiro, assim como eu, como outros brasileiros, ele é esforçado. A gente trabalhava até altas horas da noite montando a loja, com alegria de estar montando algo que para muitos que viam, falaram, isso aí talvez não dá nada. Artesanato, venda de MDF, isso não dá dinheiro. Pelo contrário, aquele mix de mercado mal explorado, ele não vai dar dinheiro. Agora, se você pega um mix de mercado e explora ele de forma organizacional, vendo todos os riscos, as medidas que você tem que tomar e não ser muito estourado assim para investir, você consegue obter um ganho. É o nosso caso. E com algum tempo depois, a residência onde nós estávamos alugando para morar, conseguimos a autorização do proprietário, investimos um capital ali para modernizar as estruturas, transformamos as estruturas na parte inferior, onde era uma garagem, era uma sala de estar, uma cozinha. Nós modernizamos tudo e transformamos em loja. Hoje, o proprietário ele está com um imóvel bem valorizado. Para você ter uma ideia, agora está instalado lá um salão de luxo, que eles oferecem até bronzeamento artificial, aproveitando toda a estrutura que eu fiz. Nós planejamos aquilo. Eu, meu pai, meu irmão, minha esposa, minha mãe, sentamos, fomos para frente do SketchUp, com pouco conhecimento que eu tinha na época de design e construção civil, desenvolvemos o que nós precisávamos. E chegou-se ao que a gente precisava e atendeu. E para se ter uma ideia, lá voltando atrás, em Cacoal, eu já sonhava antes com a produção própria da empresa, porque a empresa nossa era refém do fornecimento de matéria-prima, que eram nossas peças em MDF. Então nós tínhamos que comprar de fora, nós não tínhamos recurso próprio. Então agora eu estou passando aqui perto, eu vou mostrar só para vocês de leve. Deixa eu só virar aqui do lado. Eu vou passar aqui na frente. Eu vou tirar do suporte para vocês verem. Olha, aqui era onde a Empório funcionava. Agora é o salão. Não tá muito bonito o visual que eles deixaram, mas o nosso era bacana. Eu tenho algumas fotos, depois eu ponho. Agora é um salão de beleza ali. Então, voltando ao assunto. Na época a gente sonhava nisso, em ter a produção própria da Empório das Artes. Só que o capital nosso não alcançava isso, porque as máquinas de produção eram muito caras. E nós não tínhamos recurso próprio para isso. Buscamos recurso em banco, foi negado de novo. E fomos trabalhando, guardando nossa reserva para isso. E por volta de, se eu não me engano, 5 para 6 anos de existência da empresa, já aqui em Porto Velho, um endereço novo,
que era alugado como residência, nós transformamos em loja embaixo, nós conseguimos adquirir a máquina. Foi o que abriu a porta para nós. Deu um up na empresa, que atualmente, para se ter uma ideia, parte da receita da empresa, por alto assim, que eu não calculei recente, mas tirando os anos anteriores, em média de 70% a 80% do faturamento está voltado à nossa produção. Não se produz mais porque nós não temos capacidade para produzir mais. Nós não temos um número de funcionários suficiente para poder produzir mais. E isso devido ao quê? Não temos acesso a recursos para isso. Porque muitas empresas fazem uso do capital de giro, do volume de recursos para valores para aplicação em recursos humanos, em ampliação, contratação. A minha visão de negócio era transformar a Empório das Artes em um centro de distribuição, construir um polo fabril, montar uma gama de catálogo de produtos e montar um centro de distribuição, para que através do mercado online, nós já temos sites, temos redes sociais, mas através do mercado online eu pudesse fomentar melhor esse mercado, porque ainda existe muita coisa ali que pode ser feita, mas a minha baixa capacidade produtiva e recurso financeiro não me permite, mas dá para se explorar. E hoje nós estamos com 7 para 8 anos de empresa. A Empório das Artes agora adquiriu no ano 2016, 2015 para 2016, um espaço próprio, uma área de 600 metros quadrados, comprado com recurso nosso. Foi pego dinheiro meu, do meu irmão, do meu pai, fundo do dinheiro da loja, e compramos o espaço. Só que era uma tela em branco. O espaço antigamente era um depósito de medicamentos. A vantagem é que ele era todo coberto, com cobertura estrutural de zinco. Tinha um pé direito até razoavelmente alto. Tinha apartamento na superfície, não muito grande, mas razoável. Tinha 2 pequenos salões divididos para os lados, o que permitiu a gente elaborar um projeto estrutural e arquitetônico que atendesse a demanda nossa de momento e que coubesse no nosso bolso. A priori a gente comprou o espaço e ficamos sem dinheiro, porque o nosso planejamento era fazer uso de FGTS do meu pai, que ele tinha um bom saldo de FGTS, ou conseguir financiamento para construção e compra do local, mas nenhum nem outro nós conseguimos. Meu pai é funcionário público há mais de 20 anos, minha mãe também tem seu contra-cheque, seu CPF bem organizado. A empresa nossa tem o CNPJ dela limpo, tem a nossa receita toda transparente, bem organizada. O que eu faturo, o que eu declaro é o real da empresa. O que eu movimento é declarado, é tudo transparente. E mesmo assim não conseguimos recursos, tivemos que gastar todo o dinheiro que nós tínhamos. Buscamos as guias de Deus na igreja, como nós sempre fazemos, nós somos cristãos, servimos a Deus na Congregação Cristã do Brasil, e foi essa alternativa que a gente teve. E Deus trouxe essa guia para nós, e nós fizemos o negócio. Nós passamos 2016 inteirinho, até outubro, para só então ter um pequeno recurso para começar a construção. E começamos a construção e aos poucos fomos fazendo o que a gente precisava. Em 2018 conseguimos inaugurar um novo espaço. Não está totalmente pronto, mas ele está praticamente, digamos que 95% pronto. A parte estrutural está toda pronta, parte de atendimento, de produção, a parte da decoração também está pronta. Ele funciona, gente, funciona como melhor que algumas empresas que existem aí. Esse é a minha realidade hoje.
Eu gosto do que acontece? Bom, eu gosto, porque chegou ao que eu esperava com o pouco que eu tenho. É o que eu queria que fosse? Não, não é o que eu queria que fosse. Eu queria que fosse diferente. Eu queria que fosse melhor. Eu queria que fosse não apenas esse lugar, queria que fosse mais lugares. E essa é a nossa dificuldade aqui no Brasil. O brasileiro trabalha, para se ter uma ideia, como eu falei no vídeo anterior, nós trabalhamos muito. Ontem mesmo, eu e minha esposa fomos dormir 1h da manhã trabalhando. E é comum para nós. Nós não temos muito funcionário, não tem como. É a família. Lá trabalha eu, minha esposa, a minha mãe, meu pai auxilia e temos a Juliana que nos ajuda. E a Maria que faz a limpeza. É só a gente. E nós fazemos tudo, todo mundo faz de tudo. Com exceção de algumas áreas de produção que cabe a mim e a Roberta fazer. Mas, para você ter uma ideia, ninguém ali é uma pessoa que só faz uma tarefa. É todo mundo multitarefa. Todo mundo tem que fazer um pouco de cada. Enquanto um está atendendo, você tem necessidade de fazer limpeza, e a Maria não está, já passou do horário dela, tem que fazer limpeza. Na hora que chega a mercadoria, tem que arregaçar a manga, todo mundo fazer levantamento, lançar e cadastrar o que não está cadastrado e repor o estoque. É isso. É bem puxado. Mas temos que fazer, porque é o meu ganha-pão, é o meu salário que vem dali. É dali que a gente tira nosso sustento. E atualmente, em 2017, 2016, eu creio que a partir de 2015, por aí, nós sentimos isso, essa dificuldade financeira, que é reflexo do problema que o nosso país enfrentou e tem enfrentado ainda. Problema político, problema econômico. O que antes nós trabalhávamos, digamos assim, com mais tranquilidade, tínhamos um prazo maior para poder entregar as mercadorias, hoje é menor, porque o cliente vai à loja, faz alguns orçamentos, verifica, depois estuda o mercado, vai num lugar, vai no outro. Por exemplo, o cliente vai fazer um casamento, o casamento dele, ele vai lá e pesquisa preço de várias coisas, e isso 2 meses antes do casamento dele. Vê o nosso prazo, e quando é 2 semanas antes do casamento, ele volta com 2 orçamentos na mão. E aí, meu amigo, na situação que nós estamos no país hoje, nós estamos vendendo o almoço para pagar a janta, trabalhando 3, 4 vezes mais horas do que trabalhávamos antes. Você vai fazer o quê? O cara chega lá com o orçamento na mão, tem 2 semanas pro casamento dele e tem o orçamento do teu concorrente. Teu concorrente às vezes não faz o mesmo preço que você, não sei, mas ele disse que vai cobrir o prazo. O que você vai fazer? Sabendo que o mês está acabando, tem fornecedor para pagar, tem funcionário para pagar, sabe que você depende daquele trabalho para você sobreviver, vai fazer. Mesmo que você tenha com a cota de produção diária extremamente estourada já, porque através de métodos de logística e administração de negócio a gente consegue ver a capacidade produtiva da quantidade de pessoas que a gente tem. Eu sei que eu consigo produzir X encomendas por dia. Daí o que a gente faz? Aceita a encomenda. E daí vira a noite trabalhando. Porque é a alternativa que nós temos. Eu ainda tenho onde trabalhar. E as pessoas que estão na rua que não têm onde trabalhar? Como que fica? Essa é a situação do nosso país, gente. É muito triste. Eu mesmo busco de toda forma. Eu tenho conta no LinkedIn, tenho conta no currículo.com.br, no vagas.com.br. Tenho vários outros sites de busca de emprego, sites de concursos. Eu busco de todas as outras formas, porque
pelo conhecimento que eu já obtive, a experiência que eu tenho no mercado e o meu grau de instrução, se eu conseguir um emprego alternativo, eu vou conseguir ajudar mais a família, porque isso vai tirar um pouco o peso da loja. E atualmente a função que eu faço de gestão eu posso fazer no horário alternativo, posso fazer à noite. Mas a realidade do país é: você não encontra. Tem um monte de programa de seleção de candidatos que você observa ele inicia o programa de seleção, chega ao final do programa de seleção, seleciona os candidatos e simplesmente fala para aguardar. E aguarda. Por quê? Essas empresas estão aguardando recursos para poder contratar. Mas se o recurso não vem, aguarda. Quando expira o processo seletivo, o prazo, abre-se outro processo seletivo e assim vai, uma bola de neve. Mesma coisa com concurso público. Abre concurso, o pessoal presta o concurso, é aprovado e fica aguardando, aguarda e não é contratado. Por quê? Porque todas as empresas e até mesmo as instituições públicas estão sofrendo o mesmo problema que eu sofro na minha empresa. Falta de recurso financeiro, falta de acesso a crédito. Enquanto o nosso país não mudar essa visão perrenha de gestão de negócio e de gestão financeira de valores, vai continuar da mesma forma. Porque os bancos, o critério que ele tem para a contratação de um gestor financeiro ou um gerente de relações a cliente é ele ter CPA 10. Nem olha a experiência dele, nem faz uma entrevista com o cara, nem faz um teste. O cara tem que ter o CPA 10, que já deu 80% da avaliação dele. Meu amigo, CPA 10 é teórico. Tem gente que não tem nem 20, nem 10 do CPA e tem conhecimento financeiro e mercadológico 200% maior que isso. E eu digo, se o nosso país continuar como está, vai continuar como está, se afundando cada vez mais. Esse foi o meu recado de hoje. Quem gostou, por favor, dê seu joinha, compartilha com seus amigos. Eu faço isso por prazer, porque eu gosto de conversar com vocês. Porque realmente YouTube não dá dinheiro para ninguém não. E se dá, é pouco. Isso não me ajuda em nada. O que me ajuda é a opinião de vocês. Nós estamos aqui para conversar. E eu acredito que se cada um expor a sua ideia de forma a compartilhar e para que isso seja visto, nós conseguimos mudar o mundo. De qual forma? O mundo se muda de dentro para fora. De dentro para fora. Nós somos um no meio de milhões. Mas se um compartilha com mais um, e se isso é multiplicado por 1000, vai crescendo. E as pessoas vão abrindo as mentes e enxergando a realidade que nós vivemos. Então, quando chegar na época eleitoral, você vai julgar melhor quem você vai escolher para governar o meu dinheiro. Então, tá aí, gente. Muito obrigado. Bom dia para vocês. Fiquem com Deus. Abraço.